Acabou o estudo, eu já vou para a academia. Então essa aqui é a camisa, a armadura do dia para iniciar com o pé direito. E hoje vamos ler capítulo 14. 14 tem 72 versículos. Então já quero orar para darmos início. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui em torno da Tua Palavra. Eu te peço a Tua revelação, o Teu discernimento. Eu te peço que a Tua Palavra nos instrua no caminho, que o Senhor possa alimentar-nos com essa palavra, que essa palavra faça diferença no nosso dia, na nossa vida, a fim de que possamos transmiti-la de forma eficaz. Que isso altere a nossa forma de pensar, para que nós pensemos cada vez mais como o Senhor. Fica conosco, revela-te a nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, eu já quero ser bem objetivo para lermos os 72 versículos com qualidade. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava oportunidade para entregá-lo. Nesse primeiro trecho, o que me salta aos olhos, além do óbvio, que foi a atitude dessa mulher, o fato de Jesus repreender os outros e falar sobre a questão das pessoas mais pobres, que infelizmente a pobreza ela é a escassez ou de conhecimento, ou é a escassez de mentalidade, ou é a escassez de atitude, ou a escassez de oportunidade. Seja o que for que determina essa pobreza, é escassez. Toda a prosperidade que eu não tenho vivido na minha vida financeira é por alguma escassez que eu tenho buscado a todos os instantes suprir, para que eu não esteja limitado nessa área e, consequentemente, eu me abro para novas atitudes, posturas, oportunidades e, consequentemente, prosperidade, mais recursos. E, infelizmente, não são muitos os que pensam dessa forma. E o principal de tudo, ao meu ver, foi a atitude dessa mulher, que ela veio e ela entregou o melhor. Nós temos entregue o nosso melhor? Reflita se as suas atitudes, elas têm a ver com
com excelência ou com mediocridade. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre essa questão de excelência e ser mediano ou medíocre. Medíocre é uma pessoa que se mantém na média, e tem os escassos que estão ainda abaixo da média. A excelência, ela está sempre acima da média, e ela teve uma atitude de excelência, que nós todos possamos nos inspirar na atitude dela. E a excelência, ela só existe se nós estivermos com o sentimento certo, se nós estivermos realmente voltados para aquilo que é a necessidade. Se o objetivo for, vamos supor, o meu objetivo é ganhar dinheiro com a minha empresa e vender produtos, mas se eu olhar para esse negócio como um meio pelo qual eu vou atender a necessidade de um cliente e todos os meus colaboradores compreenderem isso, sem dúvidas eu vou ganhar dinheiro, porque a consequência de atender bem os meus clientes, de fornecer produto de qualidade, com um excelente preço, de ter uma grande variedade, de ser acessível, de poder entregar, de poder parcelar e etc., ser uma empresa que tem tudo em um só lugar, isso vai me dar condições de que a consequência dessas atitudes todas seja ganhar dinheiro, seja ter lucro. Entendeu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inicia pelo que é certo, todo o resto é acrescentado. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Quem será? Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, e deu aos discípulos, dizendo: tomem isto, é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Estamos às vésperas da crucificação, e a ceia de Páscoa marca esse momento. Em um dos evangelhos, que, se eu não me engano, é Lucas, Jesus fala: eu esperei muito por esse momento, eu esperei com muito desejo esse momento. Isso foi falado recentemente, meu pastor ministrou essa palavra, por isso que está tão fresco na minha mente. E eu desejei muito esse momento. Desejou desde quando?
há um mês, um dia, um ano, desde a criação do mundo. Então, Jesus, ele sabia que aquele momento com aqueles discípulos marcaria uma nova etapa para toda a humanidade. A outra característica muito importante nesse trecho que nós lemos é a característica de que Jesus, ele faz a simbologia do pão com o corpo, do vinho com o sangue. Ou seja, ele realmente propõe que ao ingerirmos o pão e o vinho, no momento da ceia, nós estamos assimilando, nós estamos introjetando na nossa vida os nutrientes necessários para nos guiar em nosso dia. Ontem eu fiquei meia hora com uma pessoa que estava desesperado, uma pessoa que estava com um desejo de morte, e ao longo desse processo de que conversei, e logo muito cedo, e aí a gente conversou, e o Espírito Santo me guiou, e eu falei, tira agora um tempo e depois me liga de novo, 10 minutos, você vai colocar um louvor que você goste, e você vai falar, vai pôr para fora, diante de Deus, aquilo que você precisa. E aí depois nós fizemos a oração de aceitação de Jesus, e essa pessoa foi abençoada por este momento, eu tenho certeza, porque quando acabou a pessoa falou, não, estou me sentindo melhor. E essa é a capacidade da presença de Deus. Quando eu falei, agora o amor mora dentro de você, e você não mais carece dessa necessidade que você está tendo, dessa atitude, dessa pessoa que não está te amando. Agora o amor mora dentro de você. Esse é o propósito, de que ele venha morar em nós, de que nós sejamos templo. Agora templo não é feito de paredes. A igreja é apenas um local de reunião, é um endereço, mas o templo do Espírito Santo somos nós. O templo da morada desse sacrifício somos nós. E outra coisa que me chama muita atenção nesse trecho é esse homem que libera a casa dele para pessoas desconhecidas se reunirem para terem um jantar de Páscoa. Eu vivi uma experiência ontem também muito linda, de que eu chamei uma pessoa, eu senti da vontade de Deus chamar uma pessoa para uma reunião. Eu estou com um negócio sendo gerado, um novo negócio, e por conta disso eu estou buscando pessoas para estarem comigo nessa nova empreitada. E essa foi a primeira pessoa fora do meu ciclo direto de relacionamento que eu convidei para estar vindo para conversarmos. E eu senti uma confirmação muito grande da parte de Deus de chamar essa pessoa, e minha esposa estava orando por alguém que ajudasse na área que essa pessoa é especialista. E aí quando eu falei, ela, eu estou orando por isso. Que bom, então vamos ver se ela tem interesse. E sabe o que essa pessoa falou chorando? Eu contei o testemunho de como chegamos até ela, e é bem grande o testemunho. Depois eu tenho que fazer um vídeo de uns 30, 40 minutos só desse testemunho. E essa pessoa virou e falou, já tem algumas semanas que Deus me mandou parar tudo e esperar, porque eu faria parte de algo muito grande. E aí foi contando os detalhes, e eu não estava entendendo o que era esse projeto, mas agora que você está falando, eu estou entendendo. Eu não vou te pedir um salário, você fala quanto que você pode me pagar, e eu estou junto com vocês. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Deus faz. E o interessante é que essa pessoa em especial, ela é uma pessoa que poderia estar trabalhando no lugar que ela quisesse. Ela tem muito conhecimento.
E quando ela falou isso para mim, atendeu tudo aquilo que eu precisava. E a maior vontade dessa pessoa é estar disponível e envolvida em uma causa. A questão financeira nem é uma exigência, porque ela tem uma vida muito boa, ela não precisa desse recurso financeiro. E, e é muito lindo quando Deus ele entra na causa e você vê nitidamente Deus agindo. Esse homem se colocou disponível para receber na casa dele a ceia de Páscoa com Jesus, os discípulos. Olha que lindo! Olha que lindo dar ouvido à voz do Espírito Santo e viver experiências como essa. Que você se desafie, assim como esse homem, a ouvir as orientações do Espírito Santo, a ouvir aquilo que Deus está guiando. Na oração do culto de domingo, o pastor falou muitas vezes, eu peço que Deus fale com os irmãos, fale assim, fale assim, fale assim, e eu aqui do banco sentado, Pai, e assim como o Senhor já tem falado, eu peço que nós consigamos ouvir a Tua voz, entender que é a Sua voz e agir de acordo com as Suas orientações. Que você ouça, que você entenda e que você haja conforme essa orientação em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro sempre puxava a fila, né? Eu sinto uma atitude equivocada da parte dele em muitas situações. Inclusive, Paulo, a gente vai ler isso ainda para frente, em uma oportunidade, Paulo chama a atenção de Pedro porque Pedro não queria se assentar com outras pessoas que não eram judeus para compartilhar da palavra de Jesus. E essa é a característica de uma pessoa que é orgulhosa, que acha que tudo que ela está fazendo é certo, que não se abre para o novo, que não entende que ele pode errar. Aqui, todo mundo vai te negar, menos eu. É muito orgulho, é muita prepotência de alguém dizer, se Jesus está falando, todos vocês, vocês todos me abandonarão. Jesus, ele disse, vocês todos me abandonarão. Talvez se ele fosse um pouco mais humilde, ele poderia falar, até eu, Jesus, porque eu não estou sentindo vontade de te abandonar. Aí Jesus ia falar, infelizmente, Pedro, infelizmente até você, infelizmente, hoje ainda à noite, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3, mas não se preocupa não, é para que se cumpra algo na sua vida, é para que você morra dentro de você esse orgulho, e aí quando esse orgulho for morto, eu vou poder ocupar ele com o que está em mim, que é esse amor. E aí depois eu vou voltar, e aí depois eu vou fazer um peixinho assado pra gente, e aí eu vou te perguntar por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E você vai falar, amo. E eu vou falar, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E você vai falar, amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E pela 3ª vez eu vou perguntar, Pedro, tu me amas? E você vai me responder, tu sabes, Senhor, que eu te amo com todo o meu coração. E aí você vai ser curado e eu vou confiar a você a liderança de tudo isso que eu estou deixando aqui, juntamente com os discípulos. E aí Pedro assume, basicamente, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém, que é de onde sai toda
a, a palavra que alcança cada um de nós. Aí Paulo, ele é chamado por Jesus, quando Jesus aparece como um brilho muito forte, e pergunta: Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é? Sou eu, Jesus. Você está me perseguindo? Sou eu, Jesus. E aí Paulo cai do cavalo, tem uma experiência com Jesus, é convertido, e ele começa a pregar para os gentios. Pedro e os discípulos pregavam para os judeus, e Paulo começa a pregar e construir ambientes de pregação por toda aquela região. E ele começa a viajar e mandar carta e discipular, e aí isso chega até a gente. É lindo ver como que as coisas estão conectadas. Então, que é exemplo disso que foi mencionado até agora, que nós tenhamos um pouco mais de humildade e não essa prepotência de falar: nunca vou errar, estou muito bem com Deus. Eu estou vivendo um momento muito, muito feliz com Deus. Não quer dizer que eu não vou errar. Quer dizer que agora eu preciso buscar com mais força para quando chegar o dia do desafio, eu tenho condições de pelo menos entender que eu estou sendo desafiado. Que você tenha esse discernimento em nome de Jesus. Estamos prestes a finalizar o capítulo 14. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Olha a consciência de emoções que Jesus tinha. Ele sabia que era a alma dele que estava aflita, e ele foi fazer o quê? Orar. Orar. Você fica aflito, angustiado, ansioso, o que você vai fazer? Mexer no telefone, vai para Netflix, vai comer. Você não vai orar. Vai orar. Entendeu? Vai orar. Foi o conselho que eu dei ontem. É o que eu tenho vivido. Ainda como muito? Como, mas vou resolver esse problema. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou afasta de mim esse cálice. Afasta de mim a crucificação. Tá doendo demais, mas faz a tua vontade. Tá doendo, mas faz a tua vontade. Não tô aguentando, mas faz a tua vontade. Eu não queria, mas faz a tua vontade. É a oração de Jesus, gente. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava tentando mostrar para eles que beber daquele cálice dele era difícil. E tinham 3 ali. Quem que Jesus vai lá e fala: uai, Pedro, você está dormindo? Você não consegue nem vigiar por mim? Não estou entendendo. Continuando. Então voltou aos seus discípulos, fez isso: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso daqui é muito, muito importante. Vigiem e orem. Ou seja, não adianta orar, é necessário vigiar suas atitudes, suas emoções, seus pensamentos. Isso tem a ver com aquilo que você está falando com Deus e daquilo que Deus tem falado com você através da palavra? Reflete. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É a hora que Judas está se aproximando para dar um beijo no rosto de Jesus, para que
ele seja marcado para que todo mundo venha e prenda Jesus. Algo que eu tenho vivido é atentar aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. É tudo daqui, tá? Coração é bomba de sangue. Não tem nada de sentimento no coração. O sentimento é todo neural. E quando eu sinto que a raiva vai me tomando, e a angústia, o medo, eu peço ao Senhor: Pai, me enche do teu amor, porque o amor lança fora todo medo, é o que a Bíblia diz. Então eu quero ocupar o espaço da minha mente com o seu amor. Eu quero me sentir amado. Esse é o meu desejo principal. Isso vai me dar força, porque eu vou conseguir alegrar a Deus, não tendo medo e me aproximando da vontade dele. E quando eu me aproximo da vontade de Deus, eu gero alegria no coração do Senhor. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, quando eu alegro a Deus com as minhas atitudes e os meus pensamentos mais próximos daquilo que a Bíblia diz, eu tenho força para continuar nessa trajetória. A questão é que a gente quer ter força sem fazer algo. A gente quer sentir o amor de Deus, mas a gente não quer se conectar com esse relacionamento. Você só vai se sentir amado por uma pessoa se você tiver relacionamento, para que esse contato, de alguma forma, gere amor no seu coração. Você está tendo um contato comigo por esse vídeo. Eu não sei se você se sente amado, mas com certeza, se a gente sentar e eu olhar no seu olho e falar: me conta, me fala, deixa eu entender, vamos orar junto, eu tenho certeza que essa sensação de amor vai crescer ainda mais. Então não existe relacionamento que não pode ser melhorado. E relacionamento com Deus é assim. Se você acha que você chegou no auge, não chegou, tem mais. Tem mais. Você já foi no terceiro céu? Você já ceou com Deus lá nas alturas? Ele já se materializou aqui para você? Você já tem passado, sua sombra já está curando? Você já está mandando um monte, sai daqui, vai para lá, e ele está indo? Então tem mais. Você já ressuscitou quantos mortos? Você já mandou quantos Lázaros saírem? Você já curou emocionalmente, espiritualmente, fisicamente quantas pessoas? O que está fluindo de você? O que sua esposa, seus filhos falam a seu respeito? Eles amam o seu ministério tanto quanto você? Ou seu ministério para eles virou um filme de terror? Ontem eu ouvi essa história. Um homem de Deus que trabalha com cura e libertação. Ele tem um ministério lindo de ajuda das pessoas, mas a família está sofrendo, porque ele está se ausentando tanto para fazer que ele esqueceu da família. Então, tem como ser melhor. Sempre tem. Não seja orgulhoso ou orgulhosa ao ponto de falar que, não, já alcancei o máximo. Esse é o seu máximo, não o máximo de Deus. Continuando. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Aí, ó, os discípulos que falaram que ia ficar, deu no pé, todo mundo. Na hora que apertou, todo mundo fugiu. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Tinha um doidinho ali, vestindo apenas um lençol de linho. Por quê?
Ah, eu quero entender isso aqui. Por que que isso está aqui? Um jovem vestindo um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol. Não sei quem é esse jovem, não sei porque está mencionado aqui, mas sempre que está mencionado tem um propósito. Uma hora eu vou descobrir e eu volto aqui para falar disso. Continuando, levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes... Gente, era madrugada, tá? Isso eu tenho bem nítido. Esse horário aqui era madrugada, então estava bem friozinho. Eles fizeram isso tudo pela noite ali, amanhecendo, para poder tramar essa situação toda. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então, muitas pessoas inteligentes se reuniram para tentar matar Jesus, mas elas, mesmo com toda a inteligência humana, não conseguiam. Elas falavam coisas que não eram coerentes. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso foi suficiente. Ele assumiu a filiação de Deus. E aí, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos julgaram digno de morte, porque dessa... Jesus foi morto porque ele falou isso aqui. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou. Ele assumiu a paternidade dele. Foi isso que fez ele morrer. E aí aquele líder religioso vira e fala: que acham? E aí, concorda que Jesus deveria morrer porque ele assumiu que era filho de Deus? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas levaram dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. E aí? Você já caiu em si quantas vezes cometendo um erro da qual você já tinha sido avisado? Quantas vezes? Quantas vezes você esteve diante do erro e quando percebeu: caraca, eu estou errando. E aí, o que você fez?
Pedro chorou. Ontem eu estava com muita raiva por conta de um esquecimento da minha esposa. A gente foi num lugar e ela não viu se a pessoa que deveria estar lá estava. Ela estava olhando essa questão diretamente. E a pessoa não estava lá, a gente estava sem chave e não ia conseguir resolver o que a gente tinha que resolver. E aí eu tive que rodar uns 20 minutos indo e voltando para achar essa chave. E isso me irritou profundamente, aquelas coisas que acontecem dentro de casa, família. E eu não destratei ela, eu só falei, cadê a chave? Ela, não sei. Ao ver onde tá, aí a pessoa com dificuldade de vir, deixa, eu vou lá buscar. E isso foi suficiente para começar a me irritar. E na hora que eu tava chegando na esquina, uma moto curvou em cima de mim, e o cara olhando pro lado assim, e curvando. E ele ia bater em mim, eu parei o carro, dei uma buzinada. Eu fiz assim, vai bater. Tipo assim. Aí ele, o que foi? Tal. Aí eu já virei a esquina falando, pai, eu peço perdão que eu não tô com o sentimento certo. Esse negócio da chave já mexeu comigo. Eu tô colocando diante do Senhor aqui porque eu não quero sentir esse negócio. Eu quero que o Senhor arranque essa raiva de dentro de mim. Eu quero tirar, eu estou vivendo um momento muito feliz. Eu tô vendo o agir do Senhor. Eu não quero sentir raiva da minha esposa, porque eu também poderia ter lembrado, eu também deveria ter lembrado, eu também tinha que estar comprometido em resolver essa questão. Eu também podia ter feito a ligação e perguntado se a pessoa estava lá para abrir para a gente o local. Esse cara da moto também, graças a Deus não aconteceu acidente e tal, eu fui falando. Foi incrível. Eu estava entrando na reta e todos os carros começaram a parar. E os carros foram parando e foram ficando cada vez mais lentos. Aí eu fui ultrapassando e fui ultrapassando. E aquela situação toda para gerar cada vez mais raiva. Mas eu consegui, pela misericórdia de Deus, vencer aquela raiva, aquele ódio, aquilo que estava me querendo tomar as minhas atitudes. E o meu conselho ao final desse estudo: quando você detectar um erro, chore, mas se arrependa. Chore, mas mude de atitude. Chore, mas mude de pensamento. Peça ao Senhor, pai, eu quero sentir a sua alegria. Arranca essa raiva. Não tira, não faz sentido essa raiva. Não quero. Essa raiva não vai me trazer nada de bom. Vai me fazer mal, vai me tirar a alegria desse momento. Eu não quero perder a alegria desse momento. Eu não quero perder a alegria da comunhão. Eu não quero perder a alegria da unidade com a minha família, com os meus amigos, com o meu ministério, no trânsito, por onde eu for. Eu quero continuar dando um bom testemunho. Tem misericórdia de mim. Mas Pedro, ele infelizmente estava sem esperança nenhuma. E talvez eu compreenda esse arrependimento, esse choro de tristeza profunda. Por muito tempo eu chorei profundamente, porque eu não via solução, eu só via erro. E foi o que Pedro viu, o erro. Jesus não falou com ele que ia voltar para curar ele. Só falou que Pedro ia abandoná-lo. Então, nós sabemos que Jesus sempre volta para nos atrair com cordas de amor para a presença dele. Essa é a certeza que nós devemos carregar, mas a autorresponsabilidade de mudar as nossas atitudes a partir da mudança de pensamento, eliminando emoções ruins, é nossa. Comprometa-se em ficar bem. A única forma do inferno te parar é mudando a sua forma de pensar, te travando com suas emoções, e aí você para e é suficiente. Você pode continuar convertido, você pode continuar aceitando Jesus, só não abre a boca. Fica aí sentadinho dentro de casa, não fala de Jesus, não dê bom testemunho, se misture com pessoas que fofocam, só não fala de Jesus, que sem dúvida você vai estar cumprindo com o mandamento do inferno. Fecha a boca, enquanto o diabo rouba, mata, destrói. E aí? Você vai seguir as orientações de Jesus ou não? Que
Que Deus te abençoe, que dê discernimento, sabedoria e que você seja um instrumento habilidoso, completo nas mãos de Deus e que você sinta o transbordar desse amor e que você seja guiado pelo Espírito Santo com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não faça uso das bênçãos de Deus apenas em benefício próprio. Um mordomo, ele usufrui de tudo que é do seu Senhor, mas ele tem uma responsabilidade para com a administração desses recursos. Recursos emocionais, recursos espirituais e recursos naturais. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me chama aqui ainda, vamos conversar. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal, curta, ativa o sininho e compartilhe. E é isso. Deus nos abençoe. Um abração.